Pronto. Depois, quando eu terminar, tu... Muito boa noite a todos os queridos irmãos e irmãs do Grupo Maranata. Vamos estudar a lição número 2 da Escola Sabatina. Boa noite também àqueles que irão assistir pela internet a lição, os internautas. Deus abençoe a todos. A lição tem por título Conhecendo a Deus. Nós vamos ver alguns nomes para Deus. Inicialmente, alguns nomes que aparecem no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Eu vou começar com um texto que está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Apocalipse 4, verso 11. É um texto muito lindo com relação ao nosso Criador. O apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala o seguinte: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Aqui está o nosso maravilhoso Criador. Para desenvolvermos um relacionamento profundo com Deus, precisamos compreender com clareza o seu caráter. E o verso áureo da lição nos diz o seguinte: o mesmo João que escreveu o Apocalipse escreve no seu evangelho o seguinte: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A lição começa dizendo que nem todos os caminhos levam a Deus. São João 14, 6. O mesmo João escreveu o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existem vários caminhos para o céu, atalhos. Aqui é claro o texto em dizer: eu sou o caminho, e não um caminho. Eu sou a verdade, e não uma verdade. Eu sou a vida, e não uma vida. O artigo definido o nos leva a crer que não existem vários caminhos para o céu e nem atalhos. Só existe um caminho, que é o nosso querido Salvador, Jesus Cristo. Aparece na Bíblia muitas imagens com relação a Deus. A Bíblia nos oferece o retrato mais verdadeiro, claro e coerente do caráter de Deus. Sua onipotência, Jó 1:12. Sua onisciência, Isaías 46, 9 e 10. A sua justiça, Isaías 30, 18. A sua misericórdia, Deuteronômio 7, 9. A sua paciência e amor por nós, Romanos 2, 4. Sua sabedoria, 1 Coríntios 2, 7. A sua graça, 2 Coríntios 12, 9. O seu perdão, Mateus 6, 14. A sua vontade para a nossa vida, Jeremias 29, 11. Seu poder sobre a morte, João 11, 25. A sua soberania, Salmos 47, 8.
e sua eternidade. Deuteronômio 33, 27. Acontece que lá no Éden ocorreu o seguinte: no capítulo 3, nós encontramos as mentiras de Satanás já mentindo no jardim do Éden, enganando Eva. Deus deu uma ordem no capítulo 2, verso 17: não toque no fruto. Se tocar, você morre. Foi uma ordem expressa de Deus. Satanás chega para Eva através da serpente, usando como médium a primeira sessão espírita, a primeira pregação sobre a imortalidade da alma. Foi o inimigo que fez, não foi Deus. Deus nunca prometeu a imortalidade para Adão e Eva. A imortalidade condicional, sim. Mas se eles tocassem do fruto, eles iriam experimentar a morte, morte eterna. O que ocorreu então no jardim do Éden? As insinuações de Satanás, os enganos, as mentiras. Começando com: é assim que Deus disse? Gênesis capítulo 3, verso 1. Depois, no verso 4, aparece: certamente não morrereis. Deus deu uma ordem para não tocar do fruto, e agora veio o inimigo através da serpente, usando-a como médium, enganando Eva, prometendo a imortalidade, coisa que Deus nunca prometeu, somente sobre a obediência, sob a obediência. Satanás vem e dá uma contra-ordem. Não, não é bem assim. É assim que Deus disse? Não, não é bem assim. O Deus não quer que vocês atinjam uma esfera mais elevada. Olha para mim, eu sou uma serpente, estou falando, porque eu comi do fruto. Esse foi um engano muito sutil. E Eva, infelizmente, caiu e arrastou seu marido também para o pecado. Eva havia se afastado do marido, mas principalmente de Deus. E este foi o grande erro de Eva. O afastar-se de Deus. Se nós fizermos a mesma coisa, nós iremos cair bem. A distância que o pecado colocou dos seres humanos a Deus, a distância foi muito grande. Foi preciso Jesus morrer em nosso lugar, como nosso substituto, para novamente recuperar este planeta Terra, que havia sido tomado pelo inimigo. O inimigo, um intruso, o pecado foi um intruso na criação. Deus havia criado tudo belo e perfeito. Agora vem o inimigo e estraga tudo. Mas Deus, o seu grande poder que ele tem, ele vai recuperar este planeta e recriá-lo novamente. Está em Apocalipse 21 e capítulo 22. Vai recriar a terra aos moldes do jardim do Éden novamente. E isso é maravilhoso, gente. E nós vamos ocupar novamente o jardim do Éden. O Éden restaurado. O pecado será erradicado desta terra. O pecado entrou em Gênesis, mas ele vai sair em Apocalipse. Capítulo 20, lá está a prisão de Satanás. E nos versos 7 a 10 está a sua destruição. Por isso que o diabo não gosta que a gente fale do Apocalipse. E o grande conflito, o livro Conflito dos Séculos. Eu odeio esse livro e odeio o Apocalipse. E Daniel também. Porque ali está a sua destruição. E esta terra vai ser renovada. E nós temos aqui, irmãos, alguns nomes para Deus. El Shaddai,
significa em hebraico Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17, 1 a 22. Jeová Jiré, Deus proverá. Gênesis 22, 14. O sacrifício de Isaque, Deus proveu um cordeiro. Jeová Jiré, Deus proverá. Jeová Nissi, Senhor minha bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Êxodo 17, 15. El Olam, em hebraico, o Deus eterno. Isaías 40, 28. El Roi, o Elroi, o Deus que vê, o Deus que tudo enxerga, tudo vê. Gênesis 16, 13. Jeová Shalom, o Deus da paz. Juízes 6, 24. Adonai significa Senhor. Essa palavra Adonai aparece muito no Antigo Testamento. Está em Salmos 97, versículo 5. Deus é autoexistente. Ninguém criou Deus. E isso é um mistério que nós só vamos compreender quando chegarmos ao céu. Isso nos será revelado. Pois ele tem vida em si mesmo. João 5, 26. Ele é o Todo-Poderoso, El Shaddai, e onisciente, conhecendo o fim desde o princípio, como o Alfa e o Ômega, conforme Apocalipse 1:8. Deus é onipresente, transcendendo espaço e tempo. Mas Deus também é santo. Ele é separado. E aqui encontramos a palavra Kadosh, significando a santidade de Deus. Deus não tem parceria com o inimigo. Ele é separado do pecado e do mal. A palavra Kadosh significa marcado ou separado. Nós podíamos dizer também que o sábado é um dia santo, porque ele é separado dos demais. Nós somos um povo santo chamado por Deus, como foi Israel, porque nós somos um povo diferente, um povo separado. E santidade não é este conceito que anda por aí, dizendo que santo, aliás, tem santos canonizados pela Igreja Católica, e a palavra santo ela ficou um pouquinho deturpada, porque nós pensamos que esse homem santo nunca pecou, nunca cometeu um erro, um ato pecaminoso. E isso não é santidade, gente. Santidade não é sinônimo de impecabilidade. Santo significa separado, segundo a Bíblia ensina. Portanto, Deus está completamente separado do mal e do pecado. Ele é sempre bom, em todo o tempo. Ele é amor. Lição de terça-feira, ele é amor. O amor é a essência do que ele é. 1 João 4,8 nos diz que Deus é amor. A essência dele é amor. O amor de Deus é perfeito, é incondicional, é leal, é soberano, é relacional e é sacrificial. Porque na cruz nós encontramos aquele amor verdadeiro, doando a sua vida para salvar a humanidade. E a palavra aqui é reset, em hebraico. É uma das palavras mais importantes para amor, que ela descreve o amor de Deus em sua aliança com a humanidade, o amor leal, o amor protetor, constante e eterno. O amor de Deus não muda, ele é constante. Ele é em linha reta, ele não muda que nem nós.
Nós é que mudamos, não muda. Em Malaquias 3:6, lá diz: Eu, Senhor, não mudo. Tiago 1:17 diz: Nele não há mudança e nem sombra de variação. Deus é constante o seu amor, ele não muda. Muito embora a gente seja, nós somos grandes pecadores, o amor de Deus não se altera, nunca se alterou. O que alterou no jardim do Éden foi o amor de Eva e Adão para com Deus. Antes era um amor alterocêntrico, tendo a Deus como centro. Depois tornou-se, depois do pecado, um amor egocêntrico, tendo o eu como centro. Veja que alterou esse amor, mas não da parte de Deus. Deus sempre amou os seres humanos. A despeito de toda a nossa pecaminosidade, erros e faltas, o amor de Deus é incondicional. E aí está a beleza desse amor. O amor de Deus é perfeito, é soberano, é relacional. Quais são Deus conosco? Antes disso, antes de falar das mentiras de Satanás, vamos trabalhar um pouquinho com Deus conosco, o Emanuel, mais um nome para Deus. O Deus conosco que habitou lá no santuário terrestre, conforme Êxodo 25:8, habitarei no meio de vós. Me construa um santuário para que eu possa habitar no meio do seu povo. Então aqui está o Deus conosco. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Mateus 1:23. Habitando conosco, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento audível de Deus, o megafone de Deus. Deus veio revelar o verdadeiro caráter do Pai, que havia sido distorcido por Satanás no céu, no jardim do Éden, provocando uma rebelião entre os anjos, arrastando a terça parte para a terra, conforme Apocalipse 12:7-9. A terra se obscureceu por causa da compreensão errada sobre o caráter de Deus. Satanás distorceu no céu o caráter de Deus. E era preciso que o poder enganador de Satanás fosse neutralizado por Jesus Cristo. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do rebelde. Deus não determinou a existência do pecado. Deus não foi o autor do mal, da existência do pecado, mas previu-a e tomou providência para enfrentar a terrível situação. E foi no próprio céu que esta lei foi quebrada, a lei dos 10 mandamentos. O pecado surgiu na busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, quis ser o primeiro no céu, procurou dominar os seres celestiais, afastá-los de seu Criador e receber as homenagens deles. Satanás nunca quis ser criatura, ele sempre quis ser criador, tomar o lugar de Deus. Dessa forma, apresentou uma falsa imagem de Deus, atribuindo a ele o desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amável Criador com suas características más. Assim enganou
a terça parte dos anjos. Assim enganou os seres humanos, levou-os a duvidar da palavra de Deus e a desconfiar de sua bondade. As 7 mentiras, os 7 maiores enganos de Satanás. Em 1 Pedro 5,8 aparece uma figura muito sugestiva, a figura do leão. E ele está em derredor como o leão que ruge, pronto para tragar a sua presa. E nós sabemos que a habilidade vocal de um leão, ela faz soar aquele rugido para ser ouvido a quilômetros. O rugido do leão é considerado um dos mais impressionantes sons naturais. É um rugido que mete medo nas presas. Estamos no meio de um grande conflito, meus queridos irmãos e internautas, e somos o foco desta guerra cósmica. Deus e Satanás lutam pelo domínio da mente humana. E Satanás tem desenvolvido ao longo de 6.000 anos de pecado diversas táticas para iludir os seres humanos. Vamos à primeira delas: pesquisar e conjecturar com relação àquilo que Deus não nos tornou conhecido. Deuteronômio 29, 29. Aquilo que Deus não nos revelou é motivo de silêncio. Se não está na palavra de Deus, não vamos especular. Satanás trabalha muito no campo da especulação. Ele gosta muito disso. Aquilo que não está revelado, ele quer saber, ele gosta de especular. E o diabo tem usado muito esse assunto para dividir a igreja de Deus. Aliás, esse foi o problema que ele levou Lúcifer a rebelar-se e ser expulso do céu. Ele se revoltara porque não tinha acesso aos segredos de Deus, aos mistérios de Deus. E com isso contaminou os anjos com falsas acusações e distorções a respeito do caráter do Criador. Satanás quer que percamos tempo com as coisas que não estão reveladas na palavra de Deus. É obra-prima dos grandes enganos de Satanás conservar o espírito humano a pesquisar e conjecturar aquilo que Deus não revelou em sua palavra. Ponto número 2. O Espiritismo. Gênesis 3:4. Ali está o primeiro sermão pregado sobre a imortalidade da alma. A primeira sessão espírita está ali. E esta filosofia, aos poucos, invadiu o mundo religioso e tem entrado com muita força no mundo cristão. A doutrina espírita dispensa a necessidade de um salvador, pois por si mesma a alma humana vai reencarnando até chegar à perfeição. A Bíblia é clara a respeito do estado dos mortos. E Eclesiastes 9, 5, 6, 10. Lá diz que para onde tu vais, não há conhecimento, não há sabedoria, não há planejamento algum. Eclesiastes 9, 5. Portanto, irmãos, a Bíblia é clara em dizer que a alma é mortal e não imortal. 1 Coríntios 15, 52 a 54 nos diz que travada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Onde está, a morte, a tua vitória? E o último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15, 26. E no mesmo texto diz
que aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Há vários textos na Bíblia que dizem que a alma é mortal e que a morte é um sono. Podemos exemplificar com São João 11, onde ali está a ressurreição de Lázaro. Se Lázaro fosse direto para o céu, ele teria que dizer alguma coisa quando foi chamado por Jesus. Lázaro, vem para fora. E ele não falou nada acerca do céu ou do inferno. Se o inferno queima muito e se o céu é realmente maravilhoso. Ele não falou nada disso porque ele estava dormindo no pó da terra. O homem foi formado do pó, mas fôlego de vida, igual pessoa, ser vivente. Gênesis 2:7. Terceiro ponto, a doutrina que nega a divindade de Cristo. Algumas seitas estão negando que Cristo é um ser divino, que é Deus também. Em algum momento do universo, Cristo foi criado pelo Pai. Isto não tem apoio bíblico nenhum. Colossenses 2:9 é um texto que eu gosto muito. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus é 100% divino e 100% humano, conforme João 1,14 ali nós encontramos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus encarnou-se na forma humana. João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Interessante que Gênesis capítulo 1, verso 1, lá está a mesma expressão. No princípio criou Deus os céus e a terra. Repetiu-se em João, capítulo 1, verso 1. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. A mesma palavra princípio aparece lá em Gênesis capítulo 1, verso 1. A mesma palavra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit para Elohim. Estamos tendo aqui uma aula de hebraico. Bereshit, no princípio. Para, criou. Elohim, Deus conosco. Elohim. Ou seja, o Emanuel lá no Novo Testamento, Mateus 1:23. As pessoas que não creem na divindade de Cristo estão com sua salvação comprometida. Atos 4:12. Este eu vou ler. Atos 4:12. Olha só. Aqueles que não creem na divindade de Cristo estão com a sua salvação comprometida. Assim como aqueles que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força, uma energia, uma influência, uma internet celestial. Também estão com a sua salvação comprometida. Atos 4:12. Tomem nota desse texto aí. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos. Não há nenhum outro nome. João enfatiza a divindade de Cristo no seu evangelho. Quarto ponto, Satanás não existe como ser pessoal. Tenta convencer de que este nome é empregado nas Escrituras meramente para representar os maus pensamentos e desejos do homem.
que o mal está na cabeça do ser humano. Não existe, Satanás não existe como ser pessoal. Por que está errado esse pensamento? Porque Ezequiel 28, 15 a 13, lá descreve este ser como um ser perfeito criado por Deus. Um ser que não foi criado para fazer mal às pessoas. Ele era o anjo cobridor, o querubim cobridor. E Ezequiel 28 descreve este anjo como um ser perfeito eras nos teus caminhos. Ali diz. Deus não criou o diabo. Deus não criou um ser a fazer mal. Não programou ele para fazer mal aos seres humanos. Foi ele que se rebelou contra Deus. E se o poder de Deus, nós já teríamos sido derrotados por este poder. E a Bíblia relata que ele é um ser real. Está em Apocalipse 12, 7. A volta de Cristo e a sua vinda, é a sua vinda a cada indivíduo por ocasião da morte. Isso também não tem apoio bíblico nenhum. Aqui diz do conflito dos séculos, a página 629, diz que como ato culminante no grande drama do engano, Satanás personificará a Cristo. E Apocalipse 1,7 diz que todo olho verá. A vinda de Cristo é visível, audível, corpórea, é literal. Mateus 24, 30 e 31. Ele vem com todos os seus anjos, a comitiva celestial. Apocalipse 8:1 diz que haverá silêncio no céu. O que representa este silêncio no céu? Pela primeira vez o céu ficará em silêncio, porque é a volta de Cristo. Cristo está voltando com todos os seus anjos, tocando as trombetas. Será o maior evento deste planeta. Que privilégio que teremos se ficarmos vivos por ocasião da volta de Cristo. Ou mesmo se morrermos, seremos ressuscitados na primeira ressurreição, conforme 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Sexto ponto, a oração não é essencial. A oração, diz a Sr. White, é a respiração da alma. É como se fôssemos conversar com um amigo nosso, conversar com um amigo, um grande amigo, e abrir o nosso coração a este amigo. Deus é o nosso grande Pai. E a oração é a respiração da alma. Segundo Tessalonicenses, página 121. Olha que texto esse, tome nota. Segundo Testemunhos Seletos. Desculpa, não é Tessalonicenses, esse é o da Bíblia. É segundo Testemunhos Seletos, página 121. Ao som de toda e fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Você e eu queremos tremer o inferno? Coloque-se de joelhos. Coloque-se de joelhos. O inimigo treme quando um filho de Deus está em oração. Porque nós estamos em contato com o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. A oração nos põe em contato com a fonte do poder e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Sétimo e último engano de Satanás. Duvidar é bom. Lembro que ele começou ali em Gênesis 3:1 com é assim que Deus disse? Lá está a dúvida.
na cabeça de Eva. Por que ele começou assim? Porque duvidar é bom. A dúvida é a grande característica do mundo pós-moderno. Os teóricos do pós-modernismo defendem o conceito de que não existe um centro unificado a que possamos chamar de verdade. Não existe uma verdade absoluta. A verdade é relativa, segundo o pós-modernismo. O inimigo de Deus está se aproveitando da época em que vivemos para encher a cabeça dos cristãos de dúvidas. E alguns psicólogos acham que o diabo é um mecanismo de defesa que o homem criou para justificar muitas das coisas erradas que ele faz. O diabo, biblicamente falando, existe e é um adversário que procura devorar, enganar, destruir famílias. Para ele, o inimigo somos nós, as vítimas. Apocalipse 12, 17 nos diz: irou-se o dragão contra a mulher. A mulher somos nós, é a igreja verdadeira. E ele nunca vai mostrar a cara, nunca vai mostrar quem ele é. E lá em Isaías 14, 12 a 14, aparece muitas vezes a palavra eu. Eu subirei. Eu me exaltarei. Eu serei semelhante ao Altíssimo. 5 vezes aparece o pronome eu, que é o pronome de Satanás. Que temos que fazer, irmãos? Nos revestirmos das armaduras de Deus. Em Efésios capítulo 6, versos 10 a 18. Temos que nos equipar para esta guerra espiritual, usando a armadura de Deus, que é a sua palavra, a sua verdade. Usando os sapatos, que significa o evangelho. Usando o escudo, que significa a fé. Usando o capacete, que significa a salvação. E usando a espada, que é a palavra de Deus. Nossa única segurança é estarmos em contato com Jesus, em comunhão com Ele, e revestir-nos da armadura de Deus, do equipamento para esta guerra espiritual. E, por fim, estamos encerrando o nosso estudo. Vamos passar rapidamente as 7 mentiras populares acerca do caráter de Deus, que foi distorcido por Lúcifer no céu, e com isso ele enganou não só a Eva e Adão, mas a terça parte dos anjos, conforme Apocalipse 12, 7 a 9. Primeira mentira: Deus determina tudo o que acontece. Negativo. Muita gente entende mal um dos atributos de Deus, a sua soberania. Na verdade, nem tudo que acontece é porque Deus quer. Se Deus realmente determinasse tudo, seria impossível desobedecer-lhe. Deus intervém na história humana. Sim, Daniel 2:21. Mas não determina tudo. Ele concedeu ao ser humano a faculdade do livre-arbítrio. Ele nos dá liberdade para você e eu escolhermos se quisermos acreditar ou não nele, aceitá-lo ou não, se salvar ou não. Se não fosse assim, se Deus determinasse tudo, por que muita gente ficou fora da arca do dilúvio? Porque eles escolheram não se salvar e não entrar na arca. Duvidaram que iria chover, duvidaram da palavra de Deus através de Noé. Segundo ponto, quando alguém morre, é porque foi vontade de Deus. Isso eu já escutei muito e você também já escutou.
Ah, o fulano morreu, foi da vontade dele. Muito pelo contrário, Deus não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e tenham a vida eterna. Segundo Pedro 3,9. Deus não tem prazer na morte do ímpio, na morte de ninguém. Está no livro de Ezequiel, capítulo 20. A morte é comparada a um sono, João 11:11. E 1 Tessalonicenses 4,14. Portanto, Deus, além de não desejar a morte de ninguém, ressuscitará aqueles que pertencem a Ele, que morreram salvos. 1 Tessalonicenses 4:16 a 18. Terceiro ponto, Deus é energia. No imaginário popular, Deus frequentemente é descrito como sendo uma energia, uma luz que permeia o universo, uma espécie de fantasma invisível, sem forma, um espírito sem corpo. A Bíblia descreve Deus como um ser pessoal. 1 Coríntios 15:40 e 1 Reis 8:27. Deus, o Pai, apresentado na Bíblia como tendo boca, Números 12:8, costas, Êxodo 33:18 a 23, cabeça, Ezequiel 1:26 e Deuteronômio 7:9, rosto, Levítico 10:1 e Deuteronômio 5:4, olhos, Amós 9:8, dedos, Êxodo 8:19, 31:18, Deuteronômio 9:10, e mão, Êxodo 9, verso 3. Pés, Êxodo 24:10. Se assentando num trono, Isaías 6:1 e Daniel 7:9, com cabelos brancos, Daniel 7:9 também. Quarto ponto, Deus nunca vai desistir de alguém. Quinto ponto, Deus é Deus de bênção, não de maldição. Sexto, muitos caminhos levam a Deus. Nós já vimos isso. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, feito homem. E sétimo e último ponto, Deus não condenará ninguém. A salvação universal. Isto aqui tem muita gente que vai cair neste engodo de Satanás. Não importa a vida que você leve, Jesus já morreu por você e você está salvo. Não importa o que você faça, importa sim. Nós seremos julgados pelas obras, diz a Bíblia. Importa sim. A salvação é pela graça, mas eu vou ser julgado pelas obras. Importa sim o que fazemos. Deus não condena ninguém. Esse é mais um dos enganos do inimigo. Aqui terminamos a nossa aula de hoje, já convidando a todos para a próxima aula, que terá como título Orgulho e Humildade. Muito importante esta aula, gente. Orgulho e humildade. E o verso áureo está em Lucas 14:11. Porque todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Uma boa noite a todos. Deus abençoe a todos. A participação dos irmãos. Não. Agora você desliga.